Eu já tinha aberto aqui o gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos eu considero ele muito bom. É provavelmente o melhor gerenciador de arquivos que eu já utilizei. E eu já utilizei muitos. Mesmo no Windows eu utilizei vários já. E não estou falando só do Internet Explorer, claro, porque o Internet Explorer é um, eu estou dizendo que usei vários. Lá no Windows tu pode instalar outros gerenciadores de arquivos. Não precisa utilizar o que vem de fábrica, né? Tu pode instalar outros para Windows. E tem alguns que são muito bons. O Windows Explorer ele é feito para leigos. Ele tem o mínimo de recursos possível para as pessoas que não entendem nada conseguir se virar lá. Mas se tu sabe um pouco mais e provavelmente demanda um pouco mais, quer fazer mais coisas de forma facilitada e tal, tu vai precisar de um gerenciador de arquivos um pouco melhor. O que esse aqui tem de melhor, por exemplo? Bom, a primeira coisa é abas. Ctrl T, que nem no navegador, abre uma nova aba. Tá? Então aí tu pode ter uma aba para cada a pasta que tu tá com ela aberta. Aí eu estava estranhando porque no meu desktop o padrão para abrir arquivos é clique único. Só que o padrão do Plasma é clique duplo, quem é no Windows, né? Tem que dar clique duplo. Eu estava clicando, não estava abrindo, sim, tem que clicar duas vezes. Então, nessa aba aqui eu estou na pasta Home do meu usuário, nessa outra aba aqui eu estou na pasta Documentos. Aí eu posso criar uma nova aba, Ctrl T, e abrir aqui a área de trabalho, quem sabe. Tá? Então eu posso ter uma aba para cada pasta. Eu também posso fazer uma coisa que volta e meia eu uso, que é dividir uma aba em dois. Aí de um lado eu tenho uma pasta e de outro lado eu tenho outra pasta. O que fica fácil de arrastar arquivos de uma para outra. Tá? Por exemplo, eu posso arrastar com facilidade arquivos que estão, sei lá, em documentos para a pasta imagens. De um para o outro, né? Só clica aqui e arrasta para cá, ou clica aqui e arrasta para lá. E tem teclas de atalho que também servem para tu seleciona uns arquivos, tu aperta a tecla de atalho para mover os arquivos da pasta de uma aba para outra. Aí vai de acordo com a necessidade. Tu pode fazer muitas coisas aqui com esses gerenciadores de tarefas, gerenciadores de arquivos do Linux. E o Dolphin, que é esse gerenciador aí, é um dos melhores que eu já usei. Mas tem o Nautilus, que é lá do Gnome, o outro ambiente gráfico. O Nautilus é muito bom também, bom mesmo. Tem o gerenciador de arquivos do XFCE é legalzinho também. Ele só não é tão completo daí. Mas ele é muito leve. Mas ele também tem abas, também dá para dividir. Ele só tem menos coisas daí. Tá? Eu botei Alt F4 e aí ele disse, tem várias abas abertas aí, tu quer fechar tudo mesmo? Quer sair ou tu quer fechar só essa aba aí, a aba atual? Perguntou, né? No meu computador eu boto para ele não perguntar esse tipo de coisa. Se eu digo que é para fechar, é para fechar. Então seria sair do Dolphin. Ao mesmo tempo eu boto para quando ele abrir de novo ele lembrar de todas as abas que estavam abertas. Isso também eu configuro. É configurável. Terminal. Deixa eu ver assim, se eu apertar F12, já está configurado. Tá. Isso que abriu aí, eu apertei a tecla F12, tá? Isso que abriu aí é um terminal chamado IAQuake. Ele não é o terminal padrão do KDE, mas muita gente usa ele como o seu terminal principal e que nem o Manjaro, né? Já veio com ele instalado e configurado já está funcionando. Eu liguei e já estava ali. Não tive que nem abrir ele, nem configurar ele para abrir na inicialização, ele já veio de fábrica. Por que é legal? Por que esse terminal é legal? Porque ele fica escondido, sempre escondido. Ele não aparece aqui embaixo na barra de tarefas, mas ele está aberto, só que ele está escondido. E quando eu precisar dele, quando eu precisar de um terminal para rodar algum comando qualquer, eu aperto uma tecla de atalho, que por padrão é F12, e aí ele baixa lá do topo da tela, ele desce, e aí eu posso digitar comandos ali. Tá? Só que está muito pequeno aqui, então eu vou dar um zoom, Ctrl Scroll do mouse, para aumentar a fonte. Também ele está ocupando uma parte pequena da tela, eu vou aumentar um pouco aqui
no menu de configurações e vou aumentar a altura que está em 50%, vou botar para 80%, para ele descer mais. E vou até aumentar até a largura um pouco, eu vou aumentar também, deve estar uns 80, vou botar para 90. Então, a largura está 80, vou botar 90. Tá, assim. Eu estou num terminal aí, tá? Que é equivalente ao uma coisa parecida com o CMD lá do Windows, né? E com o PowerShell do Windows e tal. O terminal padrão do KDE é o console. Eu cliquei aqui no menu iniciar, tá ali ele, ó, console. Esse é o padrão, tá? Eu vou abrir ele para mostrar também. Ele abre uma janela, aí, uma janela com um terminal. E essa janela pode maximizar se quiser. Dá para tocar o tema das cores com que ele se parece. Aqui em aparência. Dá para ir trocando várias cores possíveis para usar no terminal. Eu não vou mexer agora em cor agora. Deixar o que estava aí. Ah, mas eu quero que fique transparente. Então eu vou mudar aqui, peraí. Editar perfil atual. Aí aparência. Esse aqui, que é o perfil atual. Eu vou editar ele. E eu vou colocar que eu quero que ele fique um pouquinho transparente. Vamos botar 20% de transparência e aplicar. Foi até demais, mas eu vou deixar 20%. Normalmente eu uso até menos. Borrar plano de fundo. Boa, legal. Só que isso vai consumir bastante CPU. Então deixa eu tirar o borrar. É que quem não está rodando em máquina virtual, aí isso aqui é feito acelerado por hardware, pela placa de vídeo. Mas na máquina virtual, aí é feito por software. Aí fica mais pesado. Então vou tirar o negócio de borrar o fundo. Vai ficar transparente, mas não vai ficar borrado, né? Tá. E a fonte também está muito pequena. Em vez de eu ficar dando zoom manual toda vez lá, eu já vou dizer aqui que eu quero que a fonte seja sempre no mínimo aqui, isso daí, esse tamanho aqui. Daí. Tá, bom, eu estou no terminal. Aí, esse cifrão que está aparecendo aqui, ele tem um significado, tá? E esse tio que está aparecendo aqui também tem um significado. Eu vou explicar agora o que, que é. Isso vale para qualquer terminal do Linux, onde aparecer cifrão no final, ou aparecer um tio no final, ou perto do final. Esse cifrão, ele significa que eu estou logado, estou autenticado com um usuário de permissão comum. Ou seja, eu não estou autenticado com permissão de administrador. Tá? Esse é o significado do cifrão. E tem dois símbolos que definem o nível de permissão do teu usuário. Cifrão, usuário comum, ou então hashtag, usuário administrador. Para eu ganhar a permissão de administrador aqui, tem mais de uma maneira de fazer isso, mas a maneira clássica é usar o comando sudo. Sudo, SU significa super usuário. E do inglês é o verbo fazer. Então, sudo significa fazer algo como superusuário. Aí eu posso fazer sudo e um comando qualquer, que aquele comando será executado como administrador. A gente não deve ficar executando sudo para qualquer coisa, nem para qualquer programa. Principalmente a gente não deve ficar. A gente não deve abrir programas de interface gráfica como superusuário à toa. Por exemplo, abrir o gerenciador de arquivos como superusuário. Péssima ideia, não se faz isso. O sudo ele é principalmente para realizar tarefas unicamente de administrador. Por exemplo, eu quero instalar um novo programa. Bom, tem que ser sudo, tem que ser administrador. Então tem que usar sudo. Tá? A gente pode também usar o sudo-i, que ele entra no modo interativo. E aí todos os comandos daqui para frente serão executados como superusuário. Eu vou fazer isso, sudo-i. Aí ele disse que ó, se tu está fazendo isso aí, tu deve saber o que está fazendo. Tá? Então ele dá alguns alertas ali, respeite a privacidade dos outros, pense antes de digitar.
com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu já caguei meu sistema várias vezes, porque não prestei atenção, porque estava muito cansado, estava quase dormindo e estava fazendo tarefas administrativas que eu não deveria estar fazendo naquele estado. Uma vez eu tomei umas birita e fui fazer uma manutenção que eu precisava e caguei meu sistema todo. Olha, não dá para brincar, tá? Fazer tarefas administrativas desatento é treta, vai se incomodar. Eu já me incomodei várias vezes, já fiz cagada várias vezes. Às vezes a gente está trabalhando por muito tempo, está muito cansado. A gente pode estar resolvendo um pepino onde a gente tem que trabalhar por muitas horas como administrador e chega num ponto que a gente está cansado e pode acabar fazendo as coisas assim automaticamente sem pensar direito e piorar as coisas, piorar a situação em vez de arrumar. Eu já algumas vezes já caí nessa aí, tá? Eu tô meio vacinado até em relação a isso, porque já passei cada uma, velho. Há uns dias atrás, cara, no meio do. Tava no final do segundo módulo, cheio de coisa atrasada, assim, muita coisa pra fazer e fiz uma puta de uma cagada lá. Perdi a minha partição de boot. Não consegui dar mais boot na minha máquina. Eu comentei na aula passada com vocês que aconteceu uma coisa desse tipo aí. Por uma coisa que eu fiz lá. Porque viajei, entendeu? Com o administrador não se brinca, tá? E é o que tá dito aí, tá? Ele tá dando essas dicas aí. Aí ele pede a senha de administrador, e a senha, nesse caso aí, é a mesma senha do meu usuário, porque eu configurei para que fosse assim durante a instalação. Então eu botei uma senha bem simples para eu nunca esquecer e digitei. Aí vocês podem se assustar, porque eu estou digitando aqui e não está aparecendo nada lá. Aí você pode pensar, estragou o teclado, ou está travado, não. Ele não, no terminal, quando vocês digitam uma senha no terminal, ele não mostra que a senha está sendo digitada. Por quê? Porque é uma questão de segurança. Se alguém estiver olhando, se alguém estiver perto de ti e estiver olhando, vai conseguir saber quantos dígitos tem a tua senha. E sabendo exatamente quantos dígitos tem a tua senha, fica muito mais fácil adivinhar a senha. Tá? Então, por isso que quando tu digita no terminal uma senha, os terminais do Linux, eles não aparecem nada. Então, eu estava digitando ali e não apareceu nadinha, tá bom? Então, vou botar a senha aqui. Tá. Ó, entrei no modo administrador. Achei legal que ele até de cor ele mudou. E colocou ali no final, como eu falei para vocês, o hashtag, tá? Não é mais o cifrão. O cifrão significa usuário comum, permissão de usuário comum. E o hashtag significa permissão de usuário administrador. E é isso que o sudo -i faz. Ele torna a gente administrador. Tá? Esse nome que está aparecendo aqui na esquerda é o nome do computador, Prática 2 Manjaro, é o nome que eu dei pro computador. Então é isso que está sendo exibido aí. Aqui em cima, antes estava aparecendo assim, ó, Henrique prática 2 Manjaro. Por que estava aparecendo isso? Porque eu estava com o usuário Henrique. Esse arroba significa no, at, no inglês at. Então, Henrique no prática 2 Manjaro. Então, é o Henrique que está logado no computador prática 2 Manjaro. E eu estou, ou estava, na pasta til. A pasta til é a pasta padrão do usuário que está logado. Para a gente saber a pasta atual, a pasta que a gente está nesse momento, PWD, que significa Print Working Directory, imprimir o diretório atual. Aí aparece na tela a pasta que a gente está. Por que apareceu /root ali? O que significa /root? Como eu fiz o sudo -i, eu me loguei, me autentiquei como root, o usuário administrador da máquina. E a pasta desse usuário, do usuário administrador, o usuário root, essa pasta é uma pasta especial que ela não fica dentro da mesma pasta dos outros usuários. Ela fica isolada da pasta dos outros usuários aqui, direto na raiz. A raiz é quem? A pasta bar, onde tudo está dentro. E dentro dela tem a pasta root, que é a pasta desse usuário administrador. Para eu sair do modo administrador, não quero mais fazer nada como administrador. Como é que eu saio daqui? Ou eu escrevo exit, eu vou deslogar como administrador, ou então eu aperto no teclado Ctrl D de dado, e ele também vai fazer algo equivalente ao exit, tá? Ele
vai deslogar. Ó, saiu. Voltei para o meu usuário comum, tá? Onde agora se eu apertar pwd, Print Working Directory, imprimir a pasta atual, ele exibe a pasta do meu usuário, que está dentro do barra home, tá? A pasta do meu usuário está dentro do barra home. Vocês lembram lá quando eu falei de ponto de montagem, na quarta? Eu disse que dava para criar uma partição especial para o barra home. A gente podia, se quisesse, durante a instalação, criar uma outra partição, teria que ser grande, para quê? Para botar os dados dos usuários, onde os dados de todos os usuários estarão dentro dessa partição. Eu não fiz isso, então essa pasta barra home que tem os dados de todos os usuários da máquina, cada usuário com a sua própria pasta, essa pasta barra home, ela está na mesma partição do resto do sistema. Não ficou em partição separada, tá? Tá tudo dentro da mesma partição. Bom, a LibreTPWD apareceu ali. Essa é a pasta onde é que eu estou. Como é que eu faço para olhar os arquivos, o que tem dentro dela? ls, tá? É equivalente no Windows ao comando dir. Dir de diretório. É dir de diretório. O ls é equivalente, a coisa mais perto que tem do dir. Atualmente no Windows 10, se tu digitar ls, funciona. Pelo menos no PowerShell. No CMD eu não me lembro, mas no PowerShell sim. Botar ls, ele funciona, porque no Windows 10, eles criaram um atalho que chama ls, e aí esse atalho ls, ele aponta para o comando dir. E aí, no Windows, quando está executando ls, ele está executando o dir, na verdade. Então, ls, aí, ó, listou os arquivos e pastas que tem dentro da pasta atual. Dentro da pasta Henrique tem esses arquivos aí. Tá? Bom, eles não são arquivos. Todos eles que estão aparecendo em azul aqui, todos eles, na verdade, são pastas. Esse área de trabalho apareceu entre aspas porque ele tem espaço no nome. No inglês não teria espaço, porque no inglês é desktop. Mas na tradução para português e talvez alguns outros idiomas tem espaço em branco no nome. E aí quando um arquivo ou uma pasta tem espaço em branco no nome, ela aparece entre aspas. Tá aí o negócio. Tá? No Linux, uma coisa bem importante de saber é que nos sistemas de arquivos do Linux, ext4, o Razer, o B3 File System, BTRFS, e XFCS, JFS, esses sistemas de arquivos feitos para Linux e o mundo Unix, eles diferenciam maiúsculas e minúsculas. Então, eu quero entrar na pasta de downloads, baixei um arquivo, quero entrar lá. Qual é o comando que troca de diretório? CD e o nome da pasta, tá? Downloads, tá bom? Vou entrar lá. Agora, só que se eu, sem querer, porque me desavisado, estava meio distraído, não botei com maiúscula, botei com minúscula. CD, downloads, quero entrar na pasta downloads. Dou enter, ele diz, que downloads o quê? Nem existe essa pasta. Não existe downloads. Ele está dizendo, aí tu pensa, nossa, o que aconteceu com o download? Será que apagaram? Aí tu dá um ls para listar, aí tu pensa, ufa, tá ali. Mas se tá ali, por que eu não consigo entrar? Bom, porque nos sistemas de arquivos do Linux, D minúsculo e D maiúsculo são coisas diferentes. Eu não posso dizer que eu quero entrar numa pasta downloads com D minúsculo se a pasta que existe é downloads com D maiúsculo. Não são a mesma coisa. Então, inclusive, eu posso ter as duas pastas se eu quiser. Quer ver? Eu vou criar uma pasta. Como é que cria uma pasta no Linux? mkdir. No Windows também tem esse comando, né? mkdir e o nome da pasta. Então, eu posso criar a pasta downloads ali. Downloads com minúsculo. Tem as duas agora. Ó, tem o downloads minúsculo e tem o downloads maiúsculo. No Windows não é possível fazer isso. Tentem aí criar duas pastas com o mesmo nome no mesmo lugar. Uma com em maiúsculas e outra em minúsculas. No Windows não dá. Porque no Windows não tem diferenciação de maiúscula e minúscula. Para os sistemas de arquivos do Windows, NTFS, FAT32, EXFAT, essa diferenciação não existe. E aí não dá para fazer. Tá? Isso daí. Se eu não me engano, tem como habilitar isso lá no NTFS. Tipo, eu quero que tenha diferenciação.
O NTFS parece que suporta, tem como fazer isso, mas o padrão é sem diferenciação, tá? Bom, eu criei a pasta, é horrível ter duas pastas, dois arquivos com o mesmo nome, só muda o maiúsculo. Não, nunca façam isso, tá? Isso aí é péssimo. Então eu vou remover. Como é que apaga uma pasta? O comando rm apaga um arquivo, tá? Para apagar uma pasta, rmdir. Só que o rmdir só apaga a pasta vazia. No caso do downloads, funciona. Porque ele realmente, eu acabei de criar a pasta, não tem lá dentro. Então rmdir. Deu certo, tá? Vou dar um ls de novo aqui. Não tem mais. Que comandos a gente já viu? Vimos ls, vimos cd, o cd, e aí cd é change directory, ou trocar de diretório, trocar de pasta. O CD é o CD e o nome de uma pasta, mas tem vários atalhos para o CD, entre eles, por exemplo, digitar CD e mais nada, só CD sozinho, e apertar Enter, e ele vai para a pasta Home do usuário. Se eu estiver dentro de Downloads, ó, vou entrar dentro de Downloads, e aí, tô dentro de Downloads agora, ó, PWD, Print Working Direct, outro comando que a gente já tinha visto. Tô dentro da pasta Home, Enrig, Downloads. Se eu quero sair de dentro de Downloads e voltar para a pasta Enrig, uma coisa que eu posso fazer simplesmente dar CD, mais nada, só dá o CD e Enter e ele vai para a pasta Home do meu usuário. Nota que ele foi para a pasta Till. O Till representa a pasta Home do meu usuário, que é, né, o barra Home e o nome do meu usuário. Tá? É a pasta pessoal do meu usuário. É isso que significa o Till, certo? Vimos o ls, vimos o CD, vimos o pwd, vimos o sudo. Deixa eu criar aqui dentro de documentos, eu vou criar uma pasta mkdir dentro de documentos, tá? Eu quero criar uma pasta prática 2. E dentro dela, eu quero criar uma outra pasta teste, ou teste 1, sei lá, tá? Então, olha só, a pasta documentos, essa já existe, tá bom? Ela tá aqui, ó, documentos. Dentro dela, eu quero criar a pasta prática 2, que não existe ainda. E dentro da prática 2, eu quero criar a pasta teste 1, que não existe ainda. Esse comando aqui funcionaria, tá? É assim que usa o mkdir. Funcionaria se eu tivesse digitando só até aqui, ó, prática 2. Porque a pasta documentos existe e a prática 2 não existe. Então a prática 2 vai ser criada dentro de documentos. Só que se eu colocar aqui, eu quero criar dentro dela ainda esse teste 1, e se eu digitar exatamente como está aí, não vai dar certo, porque ele vai dizer que prática 2 não existe. Quer ver, ó, mkdir. Aí ele diz, não foi possível criar aquilo que eu pedi para que ele criasse. E ele disse que o arquivo ou diretório inexistente. Quem que não existe nessa história? Bom, não dá para saber. Poderia ser documentos que não existe, mas esse a gente sabe que existe. Então a gente fica sabendo que é prática 2, que não existe ainda, e por isso ele não conseguiu criar o teste 1. Mas dá para fazer isso, criar essa pasta que não existe dentro dessa outra que não existe também, se eu fizer isso aqui, ó. mkdir menos p de pai ou de pais. É no inglês parents, né? Menos P. Por quê? Porque daí eu vou criar a pasta teste 1 e vou criar todos os pais de teste 1 que forem necessários para poder criar o teste 1 naquele lugar ali. Então, se documentos não existisse, ele criaria documentos, só que documentos já existe. Aí, como prática 2 não existe, ele vai criar a prática 2 e dentro de prática 2 ele vai criar o teste 1. Eu fiz a mesma coisa de antes, que está dando erro, só que agora eu apenas acrescentei o parâmetro menos P aqui antes, para dizer que eu quero que crie também os pais. Agora vai dar certo, quer ver? Ó, Enter. Ó, não deu erro nenhum. Em vários comandos, quando a gente executa, não exibe resultado nenhum, mas não quer dizer que ele não fez, tá? E só o fato de não dar erro já significa que deu certo. Então ele fez. Se eu listar agora ls documentos, e ali dentro ó, tem a pasta prática, tá vendo? Então eu posso dar cd documentos,
Entrei, ó, PWD, estou dentro de documentos. E aí eu vou listar, aqui dentro de documentos tem a pasta prática 2. E eu posso querer saber o que tem dentro de prática 2. Então, ls, e eu especifico qual pasta eu quero listar. Ah, quero listar a prática 2. Então, eu vou listar o conteúdo dela, conteúdo de prática 2. Aí, teste 1. Ah, e o que tem dentro de teste 1? Então, ls, prática 2, teste 1. O que tem lá dentro? Ah, não tem nada. Ó, não apareceu nada na lista, é porque está vazio, realmente está. Como é que cria um arquivo lá dentro? Como é que cria um arquivo novo no Linux? Bom, tem vários jeitos de fazer, vários jeitos. Um jeito é usando o comando touch. Touch é de tocar, encostar, né? Esse comando ele serve para tu atualizar a data de modificação de um arquivo. Só que se o arquivo não existe, ele cria o arquivo. Tá? Então eu vou criar um arquivo em branco usando touch e o nome do arquivo. O caminho todo para ele, né? Eu quero criar dentro de prática 2, dentro de teste 1, quero criar um arquivo chamado arquivo 01. Tá? E vou criar também um segundo arquivo. Aí eu vou mostrar um outro jeito de criar arquivo. Echo. Pense no eco, vocês gritam e ele bate no lugar e vocês escutam de volta, né? E como é que funciona o eco? Deixa eu apagar tudo que tá aqui. Echo, olha aqui. Olá, mundo. E ele imprime na tela ali, olá, mundo. Tá? Isso que o eco faz. Tu diz, é como um comando print da linguagem, né? Ele imprime na tela. Se bem que o print existe também. Não é idêntico ao print, mas é como um print. Tu diz para ele, fala isso, e ele fala aquilo. Ele diz, fala isso. Tá? Eu falei, olá mundo, e ele disse, olá mundo. O eco faz isso. Só que aí a saída padrão desse comando é a tela, então ele exibiu na tela, mas eu posso jogar essa saída aí para um outro lugar. Aí, em vez dele imprimir na tela, ele vai jogar esse resultado para um lugar onde eu vou apontar. E o que eu estou fazendo, esse lugar, vai ser um arquivo. Então, eu coloquei esse símbolo aqui de maior, é uma seta. Eu estou direcionando a saída para um outro lugar. E esse lugar vai ser, eu quero que o eco escreva olá mundo, e aí o bom é colocar entre aspas. Eu quero que o eco escreva olá mundo dentro de prática, teste 1, arquivo 2. Então, ele vai escrever olá mundo dentro de arquivo 2. Enter. Tá? Se eu der um ls agora dentro de ls, deixa eu limpar a tela. Para limpar a tela é clear. Tá? No Windows é cls, de clear screen. No Windows, cls. No Linux é clear mesmo, só te limpar, clear. Ou então é a tecla de atalho Ctrl L. Tá? Também limpa a tela. Eu estou aqui na pasta documentos. Aqui dentro tem aliás, prática 2. E aí eu quero listar dentro de prática 2, tem um arquivo lá, teste, uma pasta teste 1. Dentro dela eu quero listar o que tem lá. Ó, 2 arquivos. O arquivo teste 1, o arquivo 1 e o arquivo 2. 5 horas agora, pessoal. Tá? Eu não vou me estender, eu falei que queria só até as 5 horas. Só vou demonstrar para vocês ali como é que ficou o arquivo 1 e o arquivo 2. Tá? Dentro do arquivo 1 não tem nada, porque eu não mandei escrever nada lá, eu só criei o arquivo vazio. E dentro do arquivo 2 tem o Alamundo. Então deixa eu mostrar isso para vocês. CD, prática 2, teste 1. Então eu estou dentro de documentos, e aí eu vou entrar dentro da subpasta prática 2, que dentro dela tem teste 1. Vou entrar dentro dessas duas de uma vez só. Enter, entrei. Se eu der um Ctrl L, limpa a tela, que é equivalente a clear, tá? Dando mesmo. Aqui eu estou, ó, PWD, eu estou dentro de barra home. Esse fundo aí transparente tá bonito, mas eu acho que para assistir não fica tão bom. Na próxima aula eu vou trocar. Hoje eu não vou mudar isso. Tô dentro da pasta barra home, Henrique, documentos, prática 2, teste 1. É dentro de onde é que eu estou. Aqui dentro, se eu der um ls, eu consigo listar, tem 2 arquivos. Como é que eu olho o conteúdo desses arquivos? Eu posso abrir um editor de texto, e tem alguns para terminal. Eu também posso abrir editor de texto do terminal, posso abrir editor de texto da interface gráfica, disparando por aqui, por exemplo, Kate é um editor de texto de interface gráfica. Aí eu coloco o nome do arquivo, ele vai abrir, tá?
Mas no próprio terminal eu consigo conferir, olhar o conteúdo, por exemplo, com o comando cat, de gato. Tá? Na real, se for olhar o manual desse comando aí, man, para olhar o manual, cat, a gente vê que o cat vem de concatenar, concat, concatenate. Tá? O cat significa concatenate, concatenar. Ele concatena arquivos, ele emenda vários arquivos, só que se tu coloca um arquivo só, ele exibe na tela o conteúdo desse um arquivo só. Então, o cat, ele pode ser usado para exibir o conteúdo de um arquivo. Se eu botar cat arquivo 1, tá? Não apareceu nada porque o arquivo 1 está vazio. Agora, se eu botar cat arquivo 2, apareceu na tela ali o Olá Mundo. Tá? Lembra que eu fiz o echo lá? Ó, fiz esse comando aqui. Ó. Fiz echo, Olá Mundo e a pasta e o arquivo onde eu queria salvar. Né? E aí o Olá Mundo, em vez de aparecer na tela, ele foi jogado para dentro do arquivo 2. E tá aí. Tá? Então, hoje, a gente, além de ver as configurações assim, mais básicas, elementares, que a gente vai fazer logo depois de uma instalação do, de uma distribuição Linux e um ambiente gráfico, a gente vai configurar a rede e talvez algumas questões ali relacionadas à aparência, a gente fez isso. Eu mostrei basicamente como é que é a cara, a aparência do gerenciador de arquivos do KDE, o Dolphin. Eu mostrei que existe o Yaquake, que quando a gente aperta F12, ele abaixou aí, é um terminal, assim como esse que eu estou mexendo aqui do console, tá? Um terminal muito bom, é o que eu uso por padrão. Muita gente usa ele também por padrão, porque é fácil de acessar. Você não tem que ficar abrindo ele com o mouse, nem se preocupando onde é que está a janela dele. Aperta F12 e ele aparece, tu digita o que tem que digitar, aperta F12 de novo e ele desaparece. Tá? E aí eu falei de comandos básicos do terminal, falei de CD para trocar de diretório. Apertei CD sem nada, ele voltou para a pasta home do usuário, né? PWD. PWD para exibir a pasta atual, LS para listar os arquivos e pastas da pasta atual, mkdir para criar novas pastas. Se eu vou criar uma série de pastas que não existem ainda, eu tenho que usar o "-p" para criar os pais da pasta que eu quero criar lá, por último. Se eu não botar o "-p", as pastas onde eu estou colocando a pasta que eu quero criar, elas têm que existir já, tá? Se as pastas onde eu estou colocando a pasta a ser criada não existirem, tem que botar o "-p". Mas o mkdir é isso. Mk de make dir directory. Falei do clear para limpar a tela. Falei do sudo, e o sudo pode ser sudo e um comando qualquer. Por exemplo, um comando que só funciona com sudo, aqui no Arch Linux, para atualizar o sistema, por exemplo, sudo pacman -s YU. Em outra aula eu vou explicar melhor, tá? Esses parâmetros e o pacman. Mas no Arch Linux e no Manjaro e os derivados do Arch, pacman é o gerenciador de pacotes, que instala programas, atualiza o sistema, etc. Só pode alterar o sistema, instalar programas, sendo administrador. Então tem que botar sudo na frente. Se não botar, ele reclama. Não botei nada. E eu disse para atualizar. Ele disse, erro, você só pode realizar essa operação. Mas você não pode realizar essa operação a menos que seja root. Ser root é ser o administrador, ter permissão de administrador. E aí, para ganhar essa permissão, a gente bota na frente do comando sudo. E aí a gente vai executar esse comando como superusuário. E é isso que o sudo faz. SU, superusuário. Do, fazer. Fazer como superusuário o quê? O que tiver depois, seja o que for. Tá? Então ele vai fazer esse comando aqui, pacman-syu, que atualiza o sistema, com permissões de superusuário. Se eu der um enter agora aqui, ele vai começar. Claro, ele pediu a senha, tem que botar a senha, daí botei, e aí ele começou a fazer. Daí ele disse, tem que atualizar primeiro essas coisas que estão aí. Tá bom, sim. Ele está atualizando questões de chave criptográfica, que assinam que os pacotes não foram adulterados durante o download. Então ele está fazendo uma atualização relacionada a isso. Atualizando essas chaves todas, está desabilitando chaves antigas e em seguida vai habilitar chaves novas. Ou ele já fez as chaves novas e está desabilitando as chaves antigas. Bom, enfim, esse foi um exemplo de comando que só pode ser executado com superusuário, sudo.
Se eu quero executar vários comandos como superusuário em sequência, tipo fazer uma coisa, depois outra, ficar trabalhando como superusuário, a gente usa, eu vou abrir uma nova aba, Ctrl Shift T aqui, para ir mostrando já, aí a gente usa sudo -i. I significa modo interativo. Esse modo interativo daí, ele realmente entra, né? Ele se autentica como superusuário e fica autenticado. Aí tudo que eu digitar a partir de agora está sendo como superusuário. Então, se eu fizer o pacman alguma coisa aqui, ele não vai pedir sudo, tá? Porque não precisa sudo. Quando tem essa gradezinha na frente, significa que eu estou logado como superusuário. Se eu quero saber quem eu sou, who am I? Quem sou eu? Aí ele diz, ó, você está logado como usuário root, tá? Administrador. Aí se eu der o exit, ou Ctrl D, não estou mais logado como root, mudou da hashtag para cifrão. Se eu der de novo, who am I? Who am I? Quem sou eu? Henrique, tá? Esse é o usuário que está com qual eu estou logado nesse momento. Tá? O pacman, como é que ficou lá? Sei lá, ele está pedindo para atualizar mais umas coisas, vou botar aqui sim. Quer trocar isso? Ah, agora sim. Agora, depois de atualizar as chaves, ele diz, ó, agora tem todos esses pacotes aqui, mostrou a lista toda que tem para atualizar. Eu vou fazer, mas aí eu vou deixar fazendo no final da aula. Ó, eu vou encerrar a aula e vou deixar ele fazendo, deixando atualizando o meu sistema. Quem não fez a instalação do Arch Linux ainda, do Arch Linux não, no Manjaro, faça, tá bom? Eu botei lá no Moodle, não sei se vocês viram também, uma instalação do Ubuntu. Eu recomendo que assista, porque eu expliquei bem detalhadamente lá várias etapas, principalmente o particionamento. Eu inclusive, falei mais detalhadamente. Eu acho que eu fiz uma abordagem melhor naquela instalação lá do Ubuntu. Assistam aquela aula, tá? Para ajudar vocês a compreender melhor ponto de montagem e outras coisas mais, tá? Acho que daqui para agora eu já consigo postar uma tarefa de Linux para vocês. Eu vou pensar uma aí. Tá? As aulas de quarta e sexta eu vou fazer o maior esforço para postar hoje ainda. Vamos ver se rola, tá? A princípio eu vou tentar fazer assim, aí sempre postar as aulas da semana na sexta-feira, lá no Moodle, tá? É isso, pessoal. Querem fazer uma pergunta, comentário, sugestão? Tudo certo. Façam a instalação, tá? Do Manjaro, quem não fez. Porque agora a gente vai usar direto esse sistema instalado aí para aprender sobre ele, tá? A gente vai fazer manutenções, vai aprender sobre arquivos de configuração, várias coisas a gente vai mexer aí em relação às entranhas do sistema, tá? Então é isso. Beleza. Valeu, galera. Por hoje é Valeu, isso. Bom Sul. fim de para vocês. Também. Precisarem de qualquer coisa, me chamem no Telegram.